Existem alguns fatores que diferenciam um vídeo bonito e profissional de um vídeo mais ou menos. Para muita gente isso pode parecer um mero detalhe, mas na minha visão o color grading é uma das coisas essenciais que realmente vai fazer com que o seu vídeo se destaque. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, especialmente com o fato de que no Adobe Premiere 2025 a gente tem alguns passos um pouquinho diferentes para trabalhar no color grading dos nossos vídeos. E eu também devo te avisar que o Premiere, sinceramente, não é a melhor ferramenta para se fazer color grading. Se você quer resultados realmente profissionais, eu sugiro muito que você teste o DaVinci Resolve, mesmo na versão gratuita. Porém, isso não significa que seja impossível de trabalhar com as cores nos nossos vídeos no Premiere. É possível e eu vou te mostrar como. E se você quiser se aprofundar mesmo nesse assunto e entender os pormenores, a parte mais técnica ainda do color grading, eu recomendo muito que você faça, logo após essa Masterclass, o curso Edite como Artista 2.0. Lá tem absolutamente tudo que você precisa saber sobre esse assunto. E se você já fez esse curso, essa aula aqui vai ser uma excelente recapitulação, além de você absorver informações novas sobre como que tá funcionando o color grading na versão 2025 do Premiere. Bora começar. Olha a diferença dessa imagem aqui para essa imagem aqui. O que você tá vendo é literalmente o processo de color grading que foi executado e transformou uma imagem que saiu da câmera exatamente nessa configuração para essa imagem lindona, que dá muito mais vontade da gente assistir e que realmente chama a nossa atenção, você não concorda? E de cara já dá pra gente perceber que existe uma intenção por trás desse color grading. As escolhas das cores, da intensidade da luz, tem um papel importantíssimo, que além de construir a estética dessa produção, também ajuda a contar a história de um jeito muito mais eficaz. Aqui nesse grading que eu fiz, o meu objetivo foi criar uma estética bastante nostálgica. Afinal de contas, a gente tem uma pessoa gravando aqui com uma Super 8, né? Enquanto a gente tem uma outra pessoa aqui na frente que tá ali posando e tudo mais. E dá pra ver até pelas roupas, né? Que a gente tem essa pegada bastante nostálgica e mais antiga. E por isso que o color grading, alterar as cores da nossa imagem, não é simplesmente uma questão de deixar bonito. As cores também contam histórias. Por exemplo, vamos pensar como que isso é feito num filme de suspense. Pega aí o filme Parasita. Você percebe como as cores são mais escuras? A gente tem uma luminosidade que é um pouco mais baixa, os tons são mais esverdeados, meio azulados, isso gera uma frieza na cena, né? O color grading desse filme geralmente escurece o ambiente, destaca as sombras, traz frieza, e de repente a gente tá nesse lugar sombrio, onde alguma coisa inesperada pode acontecer a qualquer momento. Entendendo esse contexto, se eu quisesse traduzir isso para essa imagem que a gente acabou de ver aqui dentro do Premiere, eu faria mais ou menos assim. Olha só, eu baixei bastante a luminosidade da minha cena, trouxe muito esses tons de verde, deixei tudo bem mais acinzentado, com menos saturação. E aqui agora a gente tem uma cena que tá muito mais próxima de um contexto de suspense, de mistério, do que de um contexto nostálgico ou feliz como eu tinha feito anteriormente. Nas ferramentas do Premiere eu literalmente aumentei o contraste, no caso trazendo um pouco mais de luzes e diminuindo as sombras, além de puxar a temperatura para um tom um pouco mais azulado do que o quentinho, diminuir bastante a vibração das cores e um pouquinho da saturação, mas o principal tá aqui na alteração das matizes dos tons de verde. Eu trouxe eles muito mais aqui pro azulado, e eu fiz a mesma coisa aqui no meu balanceamento, trouxe as sombras um pouco mais pro azul, levei os meios tons um pouquinho mais pro amarelo só pra gente ter um balanço e a cena não ficar completamente azulada, e pintei os meus highlights com um pouquinho de verde pra gerar essa sensação de estranhamento. E assim a gente tem cenas que se parecem muito mais com um filme de suspense do que com algo mais nostálgico. E falando em nostalgia, pra mim um grande exemplo de cores que trazem essa sensação é na série Stranger Things. Se a gente olhar principalmente nas cenas que não envolvem muito aquela pegada do mistério, aquela pegada sombria, de suspense, se a gente olhar principalmente para cenas onde as crianças estão, por exemplo, no meio do mato, nas colinas, estão andando pela cidade, estão fazendo alguma ação normal, a gente tem essa identidade que traz super as cores
ali do final da década de 80, começo da década de 90. E trazer essa pegada pro meu vídeo aqui no Premiere foi muito fácil. Olha só como as cores desse visual dão essa sensação de que isso daqui aconteceu há algum tempo no passado, né? As cores são mais quentes, o azul é mais vivo, a gente tem um pouco mais de intensidade nessas cores, né, com mais saturação. E por que para eu trazer essas cores aqui para essa cena foi fácil? É simples, vou te mostrar o que eu fiz aqui no Premiere. Eu comecei diminuindo um pouquinho do contraste porque a cena tinha um contraste muito exagerado. E antigamente, as imagens não tinham um contraste tão intenso, né? Então eu diminuí aqui um pouquinho. Além de ter usado um look baseado num filme analógico. O Premiere tem esses looks aqui, como os Fuji Eterna, Fuji F125, os Kodaks aqui, que servem justamente para emular, ou seja, recriar essa sensação nostálgica nos nossos vídeos. E aí eu usei esse Fuji Eterna 250D como a minha base. Fiz alguns ajustes aqui porque tava bastante intenso, como você pode perceber aqui na pré-visualização. Então eu precisei fazer aquele ajuste no contraste, mas eu também trouxe um pouco mais de saturação aqui pro céu. Eu queria intensificar um pouco mais esse azul, principalmente presente aqui também nas roupas das pessoas que estão no meu vídeo. E deixei esse azul um pouco mais escurecido aqui na minha curva de matiz por luma. Isso trouxe esse peso no azul que, na minha visão, contrastou bem aqui com os tons mais quentes que estão aqui no cabelo dela, que estão na roupa e até mesmo na grama aqui no fundo, nessa vegetação, né? E essa vegetação que tava bem verdinha na imagem original, eu puxei levemente pro amarelo aqui, tanto nas sombras quanto nos highlights, pra gente deixar um pouquinho mais quente. E a forma como a imagem foi gravada, ela já meio que pedia essa visualização. Se a gente for olhar, a imagem convertida da câmera, ela tá dessa forma, ó, ela já meio que tava com essa pegada meio nostálgica. Tava mais quentinha, então eu só precisei intensificar um pouco isso e criar uma paleta de cores mais harmônica. E eu fiz isso com essas ferramentas que você acabou de ver. Então, as nossas cenas ficam muito mais interessantes. Agora, se a gente pensa num filme de romance, como por exemplo, Her. Esse filme tem uns tons bem quentes, característicos, para intensificar principalmente a cor vermelha, que é a cor principal desse filme. Esse vermelho meio alaranjado, né? É a cor da roupa do nosso personagem principal, é a cor do sistema operacional que ali fazem o protagonismo do filme, né? Os dois juntos. E é muito massa de ver no filme que essa tonalidade amarela, né? Esse quentinho, aconchegante, ele vai mudando ao longo do filme de acordo com o desenrolar da história. No começo é tudo muito intenso, então é tudo mais amarelado. E conforme as coisas vão mudando, a relação ali dos personagens vai mudando, a gente vai tendo algumas mudanças que indicam esse caminhar da história. Tá vendo como a cor é muito mais narrativa do que apenas estética? E se eu quisesse criar uma cor assim pra esses vídeos aqui, ficaria mais ou menos desse jeito. Olha como eu trouxe essa pegada mais quente, com um contraste bem baixo, cores bem intensas falando de amarelo, né? A paleta de cores aqui tá bem amareladinha, se você for ver, quase não tem azul na nossa cena, até o que é azul tá meio amareladinho. E aqui a gente já sente uma pegada muito diferente da nostalgia, extremamente oposta ao suspense. Parece que as coisas aqui estão mais limpas, mais acaloradas, não é? O amor faz isso com a gente, não é verdade? Então tá aqui no filme de romance. Como que eu fiz essas alterações aqui nas minhas cores? Muito simples também, comecei diminuindo muito o contraste, perceba aqui que eu tirei quase todo o meu contraste, tirei um pouco da saturação e trouxe uma temperatura muito mais quente para minha imagem. Além disso, eu deixei a minha imagem bem mais clara do que o normal, olha como ela estava aqui antes, deixei ela bem mais clarinha. Fiz aqui o que nós chamamos de highlight roll-off, que é quando a gente abaixa um pouquinho das altas luzes da minha imagem, só criar um pontinho aqui na curva e abaixar. Alterei um pouquinho a matiz do vermelho, que tava saindo um pouco fora ali da nossa paleta de cores, ó, ela tava meio esquisita. Eu deixei ele um pouquinho mais próximo do vermelho e menos próximo do rosa. E aqui nas minhas ferramentas de balanceamento eu trouxe tudo um pouco mais pro vermelho. Trouxe as sombras um pouco mais pro vermelho, quase roxo. Trouxe os midtones mais pro amarelo e os highlights mais pro laranja. E isso me trouxe essa paleta de cores super legal e super próxima de um filme de romance. E para fechar com chave de ouro, eu coloquei aqui uma camada de ajuste com uma vinheta branca. Se você for perceber, ó, a minha cena era mais escura aqui nas bordas, mas eu coloquei uma vinhetinha branca só para dar essa sensação de que tá tudo mais claro, quando na verdade é só a bordinha em volta que tá mais clara, né? E assim
nós temos cenas de um filme de romance, de amor aqui no nosso vídeo. E por fim, uma outra coisa que o color grading pode trazer para os nossos vídeos é a identidade. E o melhor exemplo para isso é a série Breaking Bad. Se você for ver, principalmente ali depois que a história começa a desenrolar, que a gente entende o contexto da série, nós temos muitas cenas que chamam a atenção principalmente por causa das vestimentas dos personagens principais. Lembra quando eles estão usando aquela roupa que é completamente amarela? Perceba como o color grading favorece essa cor amarela. Parece que tudo na cena aponta para esse amarelão aí do Breaking Bad. Sem contar que o restante das imagens também tem essa característica mais quentinha, mais amareladinha. Isso é usar o color grading para apontar para sua identidade. Isso é possível de fazer aqui dentro do nosso vídeo também. Para definir um elemento que seria a identidade do meu filme, eu escolhi a blusa vermelha da nossa personagem. Percebe ali que essa blusa vermelha sempre se destaca em todas as cenas, não importa se eles estão correndo ali ou se é essa ceninha principal onde ela está sendo filmada. O vermelho se destaca. E como que eu fiz para o vermelho se destacar? Aqui eu usei algumas ferramentas um pouquinho mais complexas, mas que não são difíceis. Eu tenho duas instâncias do Lumetri, porque na primeira instância eu usei aqui o meu qualificador HSL para selecionar apenas a blusa vermelha da nossa personagem, né? Perceba aqui que eu tô só com ela selecionada. Depois eu inverti essa seleção e deixa eu até sair da frente para você ver melhor, mas olha só. Eu fiz algumas mudanças aqui, deixei o restante da minha imagem um pouco mais frio para gerar um contraste com essa cor vermelha. Aumentei o contraste desse fundo e tirei um pouco da saturação para fazer com que o vermelho realmente saltasse na cena. Depois disso, eu adicionei uma outra instância do Lumetri para eu poder fazer os ajustes mais gerais na minha imagem. Se eu fizesse esses ajustes gerais ali naquela mesma instância, a minha seleção da cor vermelha ia ficar toda bugada. Então, eu fiz uma instância nova. Perceba aqui como eu tirei bastante a saturação do céu, porque eu não queria que ele tirasse a atenção. Ó, se tivesse bastante azul aqui na cena, o vermelho já não ia saltar tanto. Então eu tirei um pouco desse azul para fazer com que ele saltasse mais. Do mesmo jeito, eu mudei um pouco da matiz da vegetação para deixar ele um pouco mais coerente com esse vermelho. Esse tomzinho de verde, ele é mais complementar ao vermelho do que esse tom amarelo aqui que quase se mistura com a blusa, né? Então eu deixei ele aqui selecionado. Do mesmo jeito, eu escureci um pouco ali o restante da imagem para não ficar tudo muito claro lá atrás, porque eu quero na minha identidade que tudo aponte para a blusa dela. Então, com essas mudanças, a gente tem esse resultado que você tá vendo. Percebe como é uma coisa onde a gente precisa pensar antes de aplicar as nossas ferramentas? Esse é um erro muito comum que eu vejo a galera cometendo, aplicar LUT sem pensar no visual que você quer chegar. Só fica colocando LUTzinho e testando LUTs diferentes até supostamente encontrar um visual que seja legal. Não, gente, vamos pensar, o que você quer passar com essa imagem? Pensa primeiro, decide, e aí você busca o look usando as ferramentas aí do Premiere, seja através de LUTs ou não. E falando em erro, quando a gente perde um pouquinho a nossa mão aqui no nosso trabalho de color grading, podem acontecer erros muito clássicos. E o primeiro erro que eu vejo as pessoas cometendo é esse daqui: você não conseguir balancear corretamente todas as imagens do seu vídeo. Você percebeu como a nossa segunda imagem está muito mais quente do que as anteriores? Então, se você não presta atenção, se você não afina o seu olhar para identificar se os tons estão adequadamente equilibrados, seu vídeo vai ficar desse jeito. O legal é que o Premiere tem ferramentas que nos ajudam a resolver esse problema. É só você usar, por exemplo, esse Comparison View para você visualizar a tua imagem anterior ou a próxima e ver se elas estão próximas ou não. Aqui fica bem claro que tá tudo bastante diferente, né? Aí você faz os ajustes em cada uma das imagens para deixar tudo mais equilibrado. Um outro erro bastante comum é o exagero, principalmente quando você se empolga demais e sai adicionando os LUTs, sai adicionando os efeitos e um monte de coisa no seu vídeo achando que tá arrasando. Cara, toma cuidado. Isso também acontece quando você não conhece o limite do seu arquivo. Sabia que os arquivos têm um limite para você poder trabalhar? Então, é importante você entender tudo isso, senão pode acabar acontecendo de você ter um visual bizarro, esquisito, cheio de problemas como esse. Mas, Matheus, eu não achei isso daqui tão problemático, eu acho que tá até legal. Cara, você acha isso? Então é sinal de que você precisa realmente estudar color grading, beleza? E por fim, um outro erro que pode acontecer é a falta de identidade. Você fazer um grading tão simples, mas tão simples,
que parece com qualquer outro vídeo. Eu não tô falando que é errado você ir para um caminho mais neutro. Eu tô dizendo para você que muitas vezes a gente pode puxar um pouquinho mais a intensidade das coisas para ter um resultado mais atraente, mais apelativo ao olhar e principalmente um resultado que conte histórias através das cores. Depende de você querer aplicar essas intencionalidades aí nos seus vídeos, tá bom? E se você quiser se aprofundar nesse assunto, a gente tem um monte de conteúdo sobre isso na nossa plataforma. Primeiro que tem um curso completo, que é o Edite como Artista 2.0, onde você vai aprender a fazer color grading no Adobe Premiere e no DaVinci Resolve, que é o software que a galera de Hollywood usa para fazer color grading. Sem contar que você vai entender e vai poder estudar de verdade esse assunto para poder transformar o visual dos seus vídeos. Além disso, a gente tem várias outras aulas que vão te ensinar a fazer o color grading do jeito super completo aí nos seus próximos vídeos, beleza? Acesse o primeiro link da descrição para você aproveitar essa oportunidade especial que a gente preparou para você fazer a sua assinatura e ganhar acesso a todo o nosso conteúdo a partir de hoje, beleza? Aí na tela tá aparecendo mais um vídeo sobre color grading aqui no nosso canal. Meu nome é Matheus Ferreira, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!